a Deus. Em nome de Jesus, cada um vem compartilhar. E vai ter, daqui a pouco nós vamos tratar de muitos outros assuntos, referente à visão, ajustamento. Mas antes eu gostaria de chamar uma pastora, gente. Que graça. Que bênção. Ela vai estar aqui compartilhando um pouquinho. E eu vejo assim a mãe dela, né? Que, como a mãe dela se dedicou, e a mãe dela falou assim: eu precisava tanto de alguém me ajudar no ministério. E Deus preparou a pastora Patrícia. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida através dessa minha pequena história. Ore aí por mim que eu estou numa sinuca de bico, ó. Mas vai sair sim. Eu quero contar um pouquinho do meu crescimento, como foi que eu decidi obedecer ao Senhor. Desde quando eu entendo assim por gente, eu estou na igreja. O meu mundo é a igreja, né? Já crescendo na presença de Deus. A minha mãe também crescendo no ministério. E foi assim que eu vi ela fazendo, ela crescendo. As minhas guerras começam a partir dos 13 anos. Eu perdi uma amiga de infância. E logo em seguida eu perdi também o meu pai, muito próximo. E aí foi as minhas guerras. Dos 13 aos 16, 17 anos, foi somente existir. Eu não sabia o que eu queria. E ali, na igreja, eu sempre estive na igreja, presente na igreja. Mas, naquele momento, eu só estava existindo. Eu não sabia o que eu queria, sempre perguntando. Eu já perguntei à minha mãe, eu disse: o que a senhora gostaria que a sua filha fosse? Advogada, médica? Ela dizia para mim que Deus ia decidir qual seria a minha chamada, o meu posicionamento. E nisso a minha mãe estava crescendo, pastora, tomando conta de algumas igrejas. E aí eu já estava terminando o ensino médio, a minha mãe estava sendo remanejada para Angical. E eu fui amarrada, fui na mala junto. Não queria ir, mas fui. Chegou lá, a pastora Suênia, como vocês conhecem, todo mundo já conhecia. Angical já sabia quem era a pastora Suênia. Eu não. Eu fiquei 1 ano dentro de casa, sem querer ir para a igreja, sem querer buscar de Deus, e a minha mãe sempre buscando por mim, orando e intercedendo. No tempo da rebelião, eu dizia: eu não quero a pastora, eu quero a minha mãe. Eu dizia assim para ela, porque é muito difícil. Eu vou usar esse lugar para dizer: sou filha de bispo, sou filha de pastor, e é isso que as pessoas me cobram. Filho de pastor, você é filha de pastor, você tem que dar exemplo. E é difícil quando você tem que enfrentar as suas guerras, você não sabe o que você quer, você não sabe qual é o seu chamado, é difícil. E as pessoas cobravam isso de mim, mas a minha mãe sempre impôs sobre mim a autoridade de pastora. Eu sou sua pastora. E ela usava aquele versículo contra mim, que tem que obedecer pai e mãe para que os seus dias prolonguem na terra. Ela falava isso sobre mim. Quem vai desobedecer? Ninguém quer morrer. Era assim que ela fazia comigo. Então, não teve jeito para mim. Eu falo para a igreja que, para mim, foi goela abaixo. O apóstolo disse que não pode, mas para mim foi. Foi goela abaixo. Eu tinha que obedecer, eu tinha que seguir. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida. E aí, eu deixei o mundo mostrar para mim o que Ele tinha a oferecer por 2 anos. Eu descobri que era vergonha, humilhação, e dor e amargura. Até o dia que eu decidi voltar para a casa do Senhor de verdade e passar os meus dias na casa de Deus. Não importa quem estivesse dentro da igreja, eu ia estar lá. E aí, com 18 anos, eu decidi a obedecer, a crescer a Deus. E ali eu fui começando a dar os primeiros passos. A gente estava em Angical ainda. Quando foi com 21 anos, o Senhor mostrou para mim em sonho que o meu mundo ia passar por uma grande tempestade. Mas que no final dessa tempestade, alguém ia me ajudar a passar por ela. E eu ia ganhar uma medalha. Quando, no final de semana, a nossa vida virou de cabeça para baixo, a bispa decidiu morar em Missão de Aricobé para fazer a obra lá. Já tinha a igreja lá. Ali, Deus me desmontou. Deus me quebrou.
Se você me perguntar qual era a coisa boa que tinha em missão, era água doce, porque até Jesus era a gente que ia levar para pregar. Então, ali Deus me quebrou. Como é que me tira de Angical? Eu já tinha feito amigos, já estava buscando, já estava presente na igreja. E para mais longe, as pessoas diziam para mim, ao invés de você ir para frente, você está indo para trás. Era assim que as pessoas falavam para mim. Mas eu já estava decidindo buscar, eu já falava para Deus fazer algo na minha vida. Não era um momento que eu estava muito bem ainda, e eu pedia para fazer algo. E o algo que Deus fez foi me levar para a missão de Aricobé. Ali, eu cheguei no fundo. Foi onde eu verdadeiramente tive que decidir. Ou eu ia buscar os meus interesses pessoais, ou eu ia crescer na obra. Eu sabia que eu tinha um chamado. Eu sabia que eu estava ali na obra, eu sabia que eu tinha uma oportunidade, não importa. As pessoas achavam que, por ser filha de pastor, eu não tinha chamado nenhum. Achavam que eu só era a filha da pastora, mas eu sempre soube que tinha o meu lugar. Não importa, já tem o pastor, já tem os levitas, já tem tudo ali, mas eu sei que no reino de Deus sempre tem o nosso lugar. Ninguém tira isso. E eu decidi crescer. As pessoas me perguntavam, e a faculdade? E a faculdade? E a faculdade? E eu fazia as contas. O Senhor me agraciou com os dons parecidos com a da minha mãe. E eu fazia as contas, eu dizia, eu vou gastar a minha vida para fazer uma faculdade, que lá na frente eu não vou exercer, e eu vou viver essa vida de rotina, distante. E eu decidi, fui firme na minha decisão, eu não vou fazer faculdade, eu vou crescer. Era isso que eu queria naquele momento. Tive que abrir mão dos meus amigos, tive que abrir mão de pessoas que eu gostava para crescer na obra. As pessoas não entendiam. Eu fiquei 4 anos em missão, sozinha praticamente, porque eu tinha que crescer. Era isso que eu queria, as pessoas não entendiam. Eu não falo isso porque pode parecer arrogante, mas foi o que eu decidi, foi o que eu escolhi. Se você quer crescer, você tem que procurar quem está maior do que você para aprender. E foi assim que o Senhor fez. Levantou pessoas para me ajudar, para me alimentar. Eu faço das palavras do pastor Lidione as minhas. Eu tive a oportunidade de crescer com pessoas grandes, com os bispos. Não sei se o bispo Hélio está aí, ele sempre me alimenta, me ajuda, missionária. Deus levantou mães espirituais para me ajudar, para me alimentar, porque era isso que Ele queria de mim. E eu também quis, eu desejei isso. Então, em 4 anos lá em missão, no início foi bem difícil. Eu passei 6 meses mais ou menos trancada, chorando, com crise de ansiedade. Eu não sabia ainda, eu estava decidindo quais eram os passos que eu ia caminhar. Até que eu comecei a abrir o meu coração e o Senhor começou a me mostrar. E eu decidi crescer, era isso que eu queria, eu ia me alimentar. E se eu tinha que pagar esse preço, fazer essas escolhas. E que ia ser assim, eu fui morar na igreja. Eu já morei na igreja quando criança com a minha mãe. Então eu disse, não vai ser uma novidade para mim. Isso já viveu, então vamos lá. O Senhor me sustentou até aqui, então vamos chegar lá. O Senhor vai fazer algo. E eu fui, e assim eu cresci. Deus não permitiu, em 4 anos, eu fazer a obra no campo. A minha mãe fazia a obra no campo, eu fazia a obra na igreja, eu fazia de tudo. Eu limpava a igreja, eu fazia o louvor, eu pregava, eu ministrava, dava suporte, atendia. Quando ela não estava, eu ficava. Tudo. Até pintar a igreja de missão eu pintei, faço tudo. Sem me chamar, eu faço tudo. E aí foi assim, o Senhor me deu a oportunidade de retomar a minha farda de obreiro. Logo depois o Senhor me chamou para missionária, algo que eu achei que ia demorar muitos anos para acontecer. Ser missionária, o Senhor me consagrou e eu disse, mãe, como é que vai ser? Eu disse, Deus quer, então se Deus quer, tá bom, vamos lá. Eu não tenho esse negócio comigo, tem gente que resiste. Se o apóstolo quiser, aí eu tenho o nome de 3 pessoas aí que já é pastor e é missionário. Eu falo isso que parece uma piada interna que Jesus fez comigo. As pessoas mais velhas do que eu chegam para mim, pastora, a senhora, pastora, a senhora. Mas foi assim que o Senhor me levou a crescer, quando eu decidi buscar mesmo, crescer. Tem 1 ano e pouquinho que o Senhor me elevou mais o nível da responsabilidade. Passei 4 anos em missão e o Senhor me trouxe de volta para morar em Angical. A bispa me colocou ali na frente da obra para crescer. Me tirou do ninho. Por último, o que Jesus fez na minha vida foi cortar o cordão umbilical e colocar para andar agora. Eu estou lá na obra em Angical. E o que eu mais gosto nesse ministério é que não é um ministério assim de padrão de pessoas que você vê,
mas que atende a todo tipo de pessoa, atende a comunidade, atende a quem precisa. Eu nunca imaginei na minha vida entrar em lugares a qual o Senhor tem me levado através da minha vida, através do amor, de recepcionar, de abraçar, de atender. E um ministério que também diz a verdade. Quando o bispo falou ontem da visão, eu sempre, graças a Deus, tive a minha mãe para mostrar a visão, para direcionar a visão. E através da palavra, da verdade, um ministério que pega uma pessoa e mostra para ela o roteiro da verdade, como tem que ser, como tem que crescer. E quem não quer crescer, quem não quer, quem não obedece. Quando a gente pega uma pessoa que está cativa de Satanás, ali você mostra para ela um futuro, uma saída, uma esperança, renova a vida daquela pessoa e transforma literalmente. Foi assim que o Senhor fez na minha vida. E eu sempre falo que muitas das vezes as pessoas querem dar mais peso e ênfase para um testemunho de uma pessoa que vem de lá toda suja. Sim, tem o seu respaldo, mas muitas vezes tem pessoas dentro do ministério que dão praticamente a sua vida toda, como a vida também do nosso apóstolo, da Bispa Aurélia, que deu sua vida e sempre esteve no ministério, lutando suas guerras, fazendo renúncias por amor ao Evangelho, por amor ao chamado. Hoje eu estou com 25 anos de idade, ainda crescendo, ainda aprendendo, mas fazendo a obra do Senhor, fazendo arca, fazendo discipulado, crescendo, instruindo, também aprendendo. Eu sempre volto hoje para a missão. Hoje eu digo que lá é o meu Getsemane. A gente diz, né? Nunca diga dessa água, nunca beberei. Eu volto para lá toda semana para beber água nova da bispa. Então, esse é o meu testemunho no ministério, que eu amo muito. Não vejo outra visão que o Senhor poderia nos colocar melhor, a não ser essa. Damos o sangue por esse ministério, vestimos a camisa mesmo, fazemos mesmo. Se for para ir na boca de fumo, vamos. Se for libertar os cativos, vamos. Pregar, vamos. Eu amo isso, eu amo fazer a obra, eu amo estar com gente, eu amo estar reunido fazendo a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Esse momento também é da minha mãe, eu quero honrar a ela. Dizer ao Senhor, obrigado por tudo. O apóstolo pregou um dos imersão esse ano falando sobre ser suporte. Naquele dia eu entrei na catedral pedindo ao Senhor que falasse comigo, me desse direção, e o Senhor pregou sobre ser suporte e dar suporte para um profeta. Essa aqui é a profeta que eu dou suporte e dou com muito gosto. Que tem suportado, que tem dado suporte, e eu descobri que eu literalmente nasci para isso. A minha mãe me teve para isso, para ser sua companheira. O Senhor ainda vai realizar muitas coisas, mas eu faço e descobri que eu sou o suporte dessa grande profeta aqui, em nome de Jesus. Ela gosta do microfone e quer falar também. É verdade. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Dentro do testemunho dela aqui, quando Deus me trouxe, quando o apóstolo Daniel foi fazer uma cruzada de milagre angelical, e o Espírito Santo falou no meu coração para consagrar ela a pastora e colocar ela para tomar conta da igreja sede em Angelical. Porque eu estava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, todos os dias, lá e cá, Cotegipe. Aí era sede, Alto da Santa Cruz, Missão em Cotegipe. Eu estava assim, não dava descanso meu corpo. Aí o Espírito Santo colocou isso. Aí me veio assim, Senhor, eu vou soltar meu filhote de águia e vai voar ou vai cair, o que é? Aí o Espírito Santo me trouxe, né, que Deus fez ela firme e forte. Eu sinto uma mulher firme, forte, e que eu poderia soltar que a água ia voar, e está dando certo, para a glória de Deus.